A experiência de ler um livro de trás pra frente é tipo, no mínimo, contraintuitiva, né? Ah, com certeza. Foge totalmente do que a gente está acostumado. Pois é, a regra básica de qualquer história, desde que o ser humano começou a contar a história ao redor de uma fogueira, é caminhar rumo ao desconhecido. O suspense vem justamente de não saber o que o amanhã reserva. Exato. Mas e se o desconhecido não estiver no futuro e sim escondido lá no passado? Essa é a grande sacada. Em vez de a gente avançar para descobrir quem sobrevive, a narrativa meio que obriga a gente a recuar. Ela força quem está assistindo a escavar camadas cada vez mais profundas de uma história que começa em 1962. Dá aquele salto vertiginoso para trás, caindo em 1935. Sim, com o plano absurdamente ambicioso de terminar o arco lá em 1908. É tipo a mais pura engenharia reversa do trauma, porque na televisão o instinto natural é a progressão cronológica, sabe? Queremos ver a resolução do conflito. Aham. Mas essa estrutura subverte essa lógica de um jeito fascinante. A força motriz aqui não é descobrir o que acontece depois. É descobrir qual foi a rachadura original, né? Justamente, o ponto exato de ruptura, tanto social quanto cósmica, que permitiu que o mal tomasse conta da fundação daquela cidade. O que nos traz diretamente ao nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai desbravar cada beco escuro do universo da série da HBO Max, It, Bem-vindos a Derry. E olha, para essa análise a gente garimpou uma montanha de fontes riquíssimas. Com certeza. Temos detalhes fresquinhos sobre a produção e as locações da segunda temporada. E os segredos encriptados deixados no final da primeira temporada. Sim. Além daquelas entrevistas extremamente reveladoras com os criadores, o Andy e a Bárbara Muschietti. E a nossa missão com essa exploração tem que ser muito clara desde já. Não estamos aqui para fazer um simples resumo de roteiro. Deus me livre, de jeito nenhum. Nosso objetivo é mapear detalhadamente como essa produção está esticando e redefinindo a mitologia que o Stephen King criou. A gente precisa decodificar as pistas de 1962 e destrinchar a mecânica dessa narrativa retroativa para entender como isso vai se sustentar sem perder a atenção. Certo, vamos desvendar isso. É, porque antes da gente descer para os bueiros, vale a pena questionar a premissa. Fazer um prelúdio já é caminhar em gelo fino. Fazer um prelúdio de terror, é quase um paradoxo. É muito arriscado. Todo mundo que acompanha a obra já sabe que o palhaço não morre ali. Ele vai continuar aterrorizando as crianças nos anos 80 e os adultos em 2016. A linha de chegada já está dada. Exato, a gente já sabe o destino. Então, fazer um prelúdio que recua no tempo a cada nova temporada, eu confesso que quando anunciaram, eu achei que a HBO estava comprando um risco comercial gigantesco. E era, viu? Como manter o público engajado quando o destino do vilão está selado? É como escavar uma boneca russa de traumas. A cada camada fica mais sombrio. É uma analogia perfeita. O risco era imenso. Mas a tensão não vem de quem sobrevive. Vem de como as peças se encaixaram para criar aquele pesadelo. Aham, o quebra-cabeça do mal. E o sucesso estrondoso da primeira temporada justificou totalmente a aposta. A série foi a terceira estreia mais assistida da história da HBO Max. Ficou atrás só daqueles fenômenos globais absurdos de fantasia com dragões e sobrevivência apocalíptica, né? Exatamente. E a crítica especializada comprou muito a ideia. Eles ganharam aquele selo no Rotten Tomatoes com notas variando entre 81% e 82%. O que é altíssimo para terror. Muito alto. E os elogios focaram muito no horror corporal visceral e em como a trama abordou temas super pesados e irrelevantes. E isso refletiu nas premiações, claro. Tivemos indicações robustas no Saturn Awards, melhor série de terror. O Bill Skarsgård foi indicado como ator convidado, o que é mais do que merecido. Sim, e a Clara Stack, que faz a Lily, como jovem atriz. Mas, no meio de tudo isso, tem um detalhe que me deixa com a pulga atrás da orelha. Qual? O próprio Stephen King abençoou essa estrutura de ir de 1962 para 35 e depois 1908, e ele é super protetor com a essência de Derry, com as regras cósmicas dele. Ele sempre foi. Então por que ele daria sinal verde para uma série desconstruir a origem de um jeito que ele mesmo nunca escreveu de forma tão linear? Ah, mas é justamente porque não é linear.
E aí que entra a genialidade dele a provar isso. O King sabe que a maior maldição de uma franquia de terror longa é a previsibilidade. Faz sentido. Quando os criadores apresentaram o projeto, eles não queriam alterar o final. Eles queriam expandir a fundação. Teve até críticos, tipo aquele pessoal do The Ringer. Ah, sim, eu li essa crítica. Eles argumentaram que a franquia devia ser deixada em paz, que o mistério era melhor que a explicação. O que é um ponto válido até. É válido, mas o sucesso de público provou o contrário. Explorar a origem do trauma coletivo da cidade é tão assustador quanto o monstro. E para entender o que vem por aí em 1935, a gente precisa olhar para os destroços de 1962, no final, naquele capítulo chamado Winter Fire. Nossa, e que final épico foi aquele. Tivemos o Will, o Ronnie, a Lily e a Marge. E eles foram meio que guiados pelo espírito do Rishi no meio daquela tempestade cósmica bizarra. Foi uma sequência de tirar o fôlego. Totalmente. Eles usam aquela adaga forjada de um meteorito para tentar restaurar o pilar destruído e prender a criatura. Mas parando para pensar na mecânica da coisa, como que uma simples adaga, mesmo de pedra espacial, machuca um deus alienígena? Ele não sangra de verdade. Por que a facada importa? Então, a gente tem que separar o objeto físico da intenção cósmica aí. A chave não tá na lâmina afiada. Tá onde, então? Tá no material e no ritual do povo Chocopiuá. A verdadeira forma dele, aquelas luzes da morte, caiu na Terra há milhões de anos. Parecido com um meteoro, sabe? Aham. Então, quando eles usam um fragmento que tem a mesma ressonância cósmica da chegada da criatura e fazem isso com uma intenção ritualística coletiva... Eles não estão esfaqueando um palhaço físico. Exato. Eles estão usando as regras do próprio macroverso contra ele. Eles forçam essa força interdimensional a obedecer aos limites físicos da Terra momentaneamente. Nossa, é como se eles forçassem um software super complexo a rodar num hardware velho que não aguenta o tranco. E é quando a forma dele falha que a gente tem aquela revelação bizarra da temporada. Aquela hora é chocante. Fica escancarado que ele, no passado, foi um homem real, o Bob Gray. Isso humaniza a origem visual do monstro de um jeito que me deu calafrios. E no rescaldo disso tudo, vem uma decisão que é a fundação da mitologia do futuro. A família Hanlon decide ficar. O Larry, a Charlotte e o jovem Will. Sim, mesmo com o luto insuportável da morte do Taniel, eles atendem ao pedido da Rose e escolhem ficar em Derry para manter a vigília e ajudar o povo Chocopiuá. É de cortar o coração. E a gente sabe o peso disso, né? Essa permanência sofrida deles pavimenta o terreno para que, décadas depois, o Mike Hanlon vire aquele bibliotecário solitário guardando a memória da cidade. O único que lembra quando todo mundo esquece. Mas, mudando um pouco o foco do final, teve um momento no meio da batalha que literalmente tirou o meu sono. A teoria da Marge Truman. Ah, o confronto direto dela com ele. Isso. Tem aquele instante surreal em que o monstro olha para ela e, do nada, chama Marge de Margaret Tozier. Ele usa um nome de casada que ela nem tem ainda. É um detalhe assustador. E aí ele recita aquela rima infantil macabra. Primeiro vem o amor, depois o casamento, depois o Rich no carrinho de bebê. E ainda diz que os futuros amigos do menino vão matar ele. O que é isso? Ele tá tentando criar um paradoxo temporal ali? Como assim? Tipo, tentar matar a mãe nos anos 60 pra apagar a existência do Rich nos anos 80 e acabar com o clube dos perdedores antes deles nascerem. O que é fascinante aqui não é uma tentativa de mudar o futuro. É o que isso revela sobre como a criatura enxerga o tempo. Explica isso melhor. Nós vemos o tempo de um jeito linear, né? Passado, presente e futuro numa linha reta. Mas ele é um ser interdimensional superior. Para ele, o passado em que ele apanha, em 1962, e o futuro onde arranca o coração dele lá na frente, existem simultaneamente. Nossa, tudo ao mesmo tempo. Tudo é um bloco único para ele. Ele não está prevendo o futuro da Marge. Ele está sentindo a dor da derrota imposta pelo filho dela naquele exato milissegundo. O ódio dele não obedece relógio. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque se ele vive com o tempo colapsado desse jeito, isso justifica por que a série também não precisa andar numa linha reta. Com certeza. E eles não guardam essa manipulação só para a batalha. Isso se estende para os filmes.
Eles pegam notas de rodapé do livro, aqueles interlúdios de pesquisa, e transformam em mitologia viva. O melhor exemplo disso é a Conexão Kersh. A trama da Ingrid Kersh é um golpe brutal. A série revela que ela é a filha biológica do Bob Bray, aquele humano que teve a vida e a forma consumidas para criar o rosto do palhaço. E do nada, a narrativa joga a gente num salto agressivo lá para 1988, no hospício Juniper Hill. E vemos a Ingrid bem idosa lá dentro. Ela tá vagando e escuta gritos. Quando ela abre a porta, dá de cara com a jovem Beverly Marsh desesperada depois do suicídio da Elfrida. O hospício é o cenário perfeito para o mal circular, né? Total. E a frase que a velha Ingrid solta para Beverly congela a espinha. Ela diz: ninguém que morre em Derry realmente morre. E isso é literal na mitologia cósmica da obra. Exato! A essência de quem morre ali fica flutuando nas luzes da morte. É por isso que o monstro usa vozes, rostos e memórias dos mortos com tanto sadismo. Esse encontro rápido planta a semente para aquela cena pavorosa da Sra. Kersh no segundo filme. É um ciclo fechadinho. E até o Finn Wolfhard, que fez o Richie adolescente, deixou escapar numa entrevista que o personagem dele tem conexões com o futuro da série. O que só confirma que o futuro vai continuar assombrando o passado. Mas sabe, esses saltos temporais funcionam como grandes espelhos da sociedade, não é só truque de roteiro. Não, tem um peso temático enorme. A cada década, a entidade se camufla na angústia daquela geração. Em 1962, os produtores chamaram isso de a militarização do medo, ou o uso do medo como arma. A série mergulhou no racismo sistêmico, no ódio institucional e na tragédia puramente humana do Black Spot. E os criadores, o Andy e a Bárbara, já deram o tom das próximas temporadas. A segunda vai abordar a militarização da fé e a terceira, a militarização do amor. E eles foram bem vocais nas entrevistas sobre os paralelos com o mundo real, né? Mencionaram essa nossa era de lucrar espalhando medo, alertaram sobre o fascismo. Até citaram a necessidade de os jovens protestarem, lembrando do livro A Longa Marcha. Espera, acho bom a gente fazer uma pausa super importante aqui para quem nos escuta. Bem lembrado. A nossa missão com essa exploração não é tomar partido, nem validar ou contestar a visão política dos criadores. Tá? Nós não estamos endossando lados políticos aqui. De forma alguma. Nosso papel é de reportagem e análise literária. A gente está relatando isso porque a base é a bússola criativa que eles usaram para escrever o roteiro. Exatamente. A gente está analisando como eles transpuseram essas opiniões para o terror cósmico da série, sempre mantendo a imparcialidade sobre as opiniões do mundo real. Fica o registro para não ter confusão. Feito o aviso, a gente volta para a trama. Essa ideia de militarizar o amor me deixa muito intrigada. Como se transforma afeto em arma num contexto cósmico? É uma provocação e tanto. Amor seria usar o luto de pais devastados ou a devoção entre amantes como uma armadilha. Levar as pessoas pro abate usando quem elas amam. Isso levanta uma questão essencial sobre o terror. O terror que funciona de verdade age assim. O monstro tem garras, claro, mas ele é um espelho perverso das nossas ansiedades. O amor é a nossa conexão mais forte, mas também é o nosso ponto mais vulnerável. Uma entidade astuta não ataca de frente. Ela envenena o luto até virar loucura. Um amor pervertido pela dor alimenta muito mais do que só um susto. Que visão macabra e genial! E com isso em mente, a transição para 1935, com o tema da militarização da fé, cai num terreno super fértil. Um terreno que, aliás, já está sendo preparado pelas câmeras. Sim, a série foi renovada super quietinha, mas as filmagens já estão marcadas para agora, março de 2026. Tudo no Canadá, em Ontário. Cidades como Toronto, Hamilton, Port Hope vão virar a Derry amaldiçoada mais uma vez. E o salto temporal agora joga a gente bem no meio da Grande Depressão Americana, a era de ouro dos gangsters. E o foco central dessa carnificina vai ser a Gangue Bradley. Ah, eu lembro dessa gangue no livro. Para quem não tá tão fresco com a obra, eles eram assaltantes de banco que pararam na cidade só para comprar munição. Era para ser uma passagem rápida, mas virou um massacre brutal cometido pelos próprios cidadãos da cidade. Tudo sob influência da entidade, claro. O Eng Muschietti avisou que o tom vai mudar drasticamente.
Sai o conforto dos subúrbios dos anos 60, aqueles diners coloridos, e entra uma pobreza extrema. Uma luta diária para sobreviver. A Derry de 1935 é pura escassez. Sabe a sensação que dá? É como se a cidade fosse um corpo doente, cheio de feridas. A pobreza esmagadora da depressão já acabou com a empatia dos vizinhos, já desgastou a moralidade de todo mundo. As pessoas ficam desesperadas com a fome. Exato. Então, quando um monstro cósmico ataca, a infecção é muito rápida. O palhaço não precisa empurrar a cidade para o abismo. Ele só entrega as armas. A cidade já estava adoecida. E falando em entregar as armas, o custo de produção para fazer isso na tela é bizarro. Porque, para voltar no tempo assim, a produção descartou quase todo o elenco da primeira temporada. O único garantido é o Bill Skarsgård. Imagina o trabalho, é um esforço titânico. A cada temporada você precisa recriar uma década do zero. Figurino, carros, letreiros, um elenco inteiro novo para os cidadãos. Exige muito, mas permite que a série funcione como uma antologia conectada pela mesma presença maléfica lá do esgoto. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Se 1935 é só o meio da jornada, onde essa viagem sombria termina? No pior destino possível, em 1908. Gente, o plano é fechar o ciclo na terceira temporada, em 1908, focando na explosão da siderúrgica Kitchener. É o evento mais devastador da história documentada da cidade. Uma explosão massiva. Mas pior do que a explosão em si, é o momento que ela acontece. Então, o que tudo isso significa para o terror da obra? A crueldade de transformar uma caça aos ovos de Páscoa que deveria ser o símbolo máximo de inocência, vida nova, esperança, no epicentro de um massacre que matou centenas de crianças. O simbolismo é pesado. É de revirar o estômago. Mostra exatamente quem ele é. Ele profana a pureza da infância. E se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, 1908 não é um ano aleatório. Vai representar o ciclo de origem da identidade humana dele, do Bob Gray. É o momento em que a face do mal se cristalizou. Justamente. É uma maneira genial de expandir uma história que todos achávamos que conhecíamos de cor. Eles usaram o passado para mostrar que o monstro usa as vulnerabilidades que já existem na sociedade. O que me traz a um pensamento provocativo para a gente encerrar a nossa exploração de hoje. Manda. A série deixa claro que ele se alimenta da fraqueza de cada época. A pobreza da depressão nos anos 30, a tensão racial sufocante dos anos 60. Fica a reflexão para quem acompanha a série e o nosso programa, e se esse ciclo de 27 anos acordasse no nosso futuro próximo. No nosso mundo hiperconectado. Sim, um mundo dominado por inteligência artificial. Será que a criatura se alimentaria da nossa paranoia digital? Do nosso isolamento gerado pelas telas? Nossa, isso é muito atual. O que seria a militarização da tecnologia nas mãos de um ser cósmico que sabe manipular mentes? Pense nisso. Deixa todo mundo com bastante coisa para processar, com certeza. Fica o mistério no ar. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse mergulho. Continuem questionando os medos modernos. E não se esqueçam, ninguém que morre em Derry realmente morre. Até a próxima. Até mais.